ciência que analisa a relação entre o ser humano e o espaço onde o próprio vive, né, e a natureza ao seu redor, no qual esse ser humano, ele transforma essa natureza ao seu redor, ele modifica essa natureza de acordo com sua necessidade de sobrevivência e de vivência, enfim. Então, de modo geral, a geografia é uma ciência que analisa a relação entre o ser humano e o espaço, né, geográfico, é justamente esse espaço onde ele vive. Então, o espaço geográfico é o espaço onde nós vivemos, onde nós realizamos todas as nossas atividades, onde trabalhamos, onde estudamos, onde passeamos, onde nos divertimos, enfim, onde destruímos, onde poluímos, onde preservamos. Então, esse é o espaço geográfico, o nosso espaço de relação direta. E esse espaço, ele vai ter como base dois tipos de elementos, né? Os elementos naturais, que são aqueles oriundos da própria natureza, por exemplo, árvores, animais, rios, lagos, vão ser entendidos como elementos naturais. Enfim, além dos elementos naturais, nós temos também os elementos que são construídos ou modificados pelo ser humano. Com relação a esses elementos, nós vamos ter várias denominações, né? Eu utilizava muito o termo elementos artificiais, que é aquele feito pelo ser humano, ou modificado pelo ser humano. Mas também podemos encontrar termos como elementos sociais, elementos culturais, elementos antrópicos, né? Tudo que você vê relacionado a antrópicos vai ser referente ao que o ser humano faz. Ou elementos culturais. Então, dentro da caixinha é tudo a mesma coisa, entre aspas, né? Elementos naturais, sociais, culturais, humanos, humanizados, antrópicos, enfim. Ser feito pelo ser humano não seria a mesma coisa que modificado? Não necessariamente, porque o ser humano ele pode alterar a natureza. Por exemplo, um jardim. Um jardim é uma área que, mesmo você tendo elementos naturais, como a grama, como as flores e tal, mas quem deixa o jardim com aquela aparência é o ser humano. Então ele modificou para que a gente tenha aquele espaço, né, que é o espaço do jardim. Então, por exemplo, o jardim, né, mesmo tendo os elementos, as gramas, as flores, a terra, mas é o ser humano que transforma aquele ambiente para que ele tenha aquela aparência que nós chamamos de jardim. Se você abandonar o jardim, naturalmente vai se formar um matagal ali naquela área. Um outro exemplo muito prático é a plantação, né, o cafezal, né, o milharal. Na plantação é o ser humano que coloca aquelas plantas, né, enfileiradas, tudo certinho. Então aquele espaço ali é um espaço que não é um espaço natural. Aquela área ali não é uma área natural. O ser humano deixou daquele jeito. O açude também serve como exemplo, né? O açude tem água, é tipo um lago, mas foi o ser humano que construiu. E aí por diante. Então, nós podemos classificar o espaço geográfico em três tipos, de acordo com sua predominância, ou seja, de acordo com o que mais tem nesse espaço. Nós podemos classificar o espaço natural, que eu entendo que o espaço natural é o espaço geográfico, com as características de predominância dos elementos naturais, ou seja, aquele espaço que tem muito evidente a presença dos elementos naturais. Também tem o espaço rural, onde predominam as atividades agropecuárias, ou seja, atividades agrícolas e atividades pecuárias, que é a criação de animais, a criação de gados e outros. Enfim, e o espaço urbano, que é o espaço das cidades, espaço muito modificado pelo ser humano, caracterizado pela presença de asfaltos, de muitas pessoas, de veículos, de placas, de luzes à noite, enfim, esse é o espaço urbano. Então nós podemos entender que o espaço geográfico ele tem três tipos: o natural, onde predominam os elementos da natureza; o espaço rural, caracterizado pelo predomínio das atividades agropecuárias; e o espaço urbano, caracterizado pela mudança, pela grande transformação humana, pela ação humana ali. Além disso, o espaço geográfico ele pode ser entendido sobre várias perspectivas, que nós chamamos de categorias de análise. É como se você estivesse olhando o mesmo elemento, agora com um olhar diferente. Para você entender melhor, eu vou me colocar como exemplo, analogia. Primeiro, se você me olhar do ponto de vista de gênero, né, eu sou um homem. Se você me olhar do ponto de vista de cor de pele, eu sou negro. Né? Se você me olhar do ponto de vista de altura, estou aqui sentado, mas eu sou alto. Então você está olhando para o mesmo elemento, para a mesma pessoa, né, para o mesmo indivíduo ou para o mesmo espaço, no caso da situação lá. E você
e você tem vários olhares sobre aquele mesmo elemento. Isso também funciona com o espaço geográfico. O espaço geográfico, de acordo com a categoria de análise, de acordo com como ele é visto, ele pode ser entendido como território, como região, como lugar ou como paisagem, mas tudo, no resumo, é o espaço geográfico. Então vamos entender cada categoria de análise dessa aqui. A primeira mais comum, que a gente se confunde, a geografia explica de uma forma, mas a gente utiliza muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, o termo lugar. O que é o lugar? O que é o lugar para a geografia? Então, o lugar para a geografia é aquele local, aquele espaço de vivência direta nossa. Aquele espaço que é muito caracterizado pela nossa relação, né, de afeto. A minha rua, eu gosto do meu bairro, né, eu estou triste com a violência do meu bairro, enfim. Você tem uma relação de afeto. É justamente aquele local onde você vive a maior parte da sua infância, da sua adolescência, onde tem parentes, onde tem amigos. Então você tem uma relação íntima com aquele espaço. Então aquilo é entendido como lugar, o espaço do seu cotidiano, o espaço do seu dia a dia. O outro tipo de categoria de análise são as paisagens. O que é uma paisagem? Também é um outro termo muito utilizado no nosso dia a dia, né? Então, muita gente se confunde e acha que paisagem é só aquele local bonito, da natureza, né? Uma praia, uma floresta, um bosque, uma cadeia de montanha. Não. A paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar, não só com a nossa visão, mas com os outros sentidos também. Nós podemos ouvir a paisagem, nós podemos cheirar a paisagem e, naturalmente, sentir a paisagem. Então a paisagem é aquele espaço que está ao nosso redor, né, que a gente pode perceber através dos nossos sentidos. Na verdade, a paisagem ela vai ser uma parte, né, do espaço geográfico. Então, se você não consegue enxergar, por exemplo, uma floresta ao todo, você vai ver uma parte da floresta. Aquilo ali vai ser, aquilo que você está vendo ou percebendo, enfim, com outro sentido, é a paisagem. E aí tem uma pergunta muito clássica que eu faço. Não, o cego pode perceber a paisagem? Claro que sim. O cego ele não pode ver a paisagem, mas ele percebe. Né? Quando ele está, por exemplo, na rua, uma rua de uma grande cidade, ele percebe o barulho das pessoas, o barulho do trânsito, então ele percebe. Ele consegue se deslocar, mesmo com a deficiência na visão, mas ele consegue perceber a paisagem. Então, não é ilusão, é um erro achar que o cego ele não consegue perceber a paisagem. Como a paisagem é uma parte do espaço geográfico, a gente pode entender a paisagem como paisagem natural, paisagens artificiais, ou paisagens sociais, ou paisagem antrópica, ou paisagem humanizada, ou paisagem cultural. Aquilo mesmo que eu falei com relação aos elementos que existem no espaço geográfico. Então ela, na verdade, ela vai ser realmente aquela. Se o espaço é rural, você vai ter uma paisagem rural. Se o espaço é urbano, você vai ter uma paisagem urbana. Se o espaço é natural, você vai ter uma paisagem natural, que é um recorte daquele espaço em seu total. Uma outra categoria de análise é a região. Né? Região. O que é uma região? A região, na verdade, de modo geral falando, ela vai ser um espaço que vai ter características próprias internas, ou seja, ela vai ter uma homogeneidade, ou seja, tudo parecido, entre aspas, internamente, mas quando ela se compara com as áreas vizinhas, você nota a diferença. Você percebe a diferença clássica. Então isso seria a região. Por exemplo, eu estou em uma floresta, estou dentro de uma floresta, aparente, ali tudo é diferente dentro, mas aparentemente é tudo igual. Né? E aí quando você compara a floresta com a região vizinha, por exemplo, uma área seca, aí você percebe essa divisão. Então você entende que aqui você sai da região, que é a floresta, e entra em uma outra região, que já é aquela de área seca. Então, ela se caracteriza por uma homogeneidade, ou seja, tudo parecido, tudo semelhante internamente, mas quando você compara ela com a área vizinha, você percebe a diferença nítida. Então, por isso tem a região dos lagos, a região montanhosa, a região da floresta, a região disso, a região daquilo. Então, justamente abarcando essa homogeneidade interna. E a quarta categoria de análise que a gente vai mencionar aqui é o território. Território. O que é o território? O território é aquele espaço que é caracterizado pelo exercício do poder. Ou seja, aquele território ele vai ter um dono, ou donos, pode ser um povo, pode ser um proprietário, enfim. Aquele território, para ter
dono, ele tem que ter limite, porque você tem que saber onde é que acaba o território. Até onde aquele povo domina aquele território. Até onde aquela pessoa domina aquele território. Então ele tem um limite. Aí eu vou fazer uma analogia com a sua casa. A sua casa é o seu território, né? A sua casa, ela tem a porta, ela tem a parede, e aí você tem o quê? Para ter acesso não é qualquer um que pode ter acesso à sua casa. Porque ali é uma área que você exerce o seu poder. A sua família exerce o poder naquela casa. Ali é algo de vocês. A mesma coisa é o nosso país, é o nosso território. E tem os limites desse território. Que é justamente a linha que separa o seu território do outro território. De outro povo. Ou, enfim, essa que vai ser a separação. No exemplo da nossa casa, seriam os muros e as paredes, né? Enfim, mas é justamente isso. E esses limites, eles podem ser limites naturais, ou seja, limites da própria natureza, como um rio, como um lago, como uma montanha, né? O lado da montanha é um país, o outro lado é outro país. Como ele também pode ser um limite, pode ser limites artificiais, limites que o ser humano construiu, um marco, um muro, uma cerca. Então aí você vai ter limites naturais e limites artificiais para definir o seu território. Enfim, resumindo, nós falamos sobre espaço geográfico, que é o espaço onde nós vivemos e realizamos todas as nossas atividades. Nós falamos sobre os elementos desse espaço, né, os elementos naturais, os elementos culturais, sociais, enfim. Nós falamos também sobre os tipos de espaço, né, espaço natural, espaço rural, espaço urbano, caracterizando cada um desses. E falamos sobre as categorias de análise, que é justamente o lugar, paisagem, região e território. Até a próxima. Forte abraço.